E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. O São Paulo que enfrenta o Bahia hoje fora de casa. São Paulo que busca aí vencer e se classificar para a Libertadores. Basicamente é esse a função do São Paulo no jogo de hoje. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força para mim, beleza? Vamos estar assistindo o vídeo junto aí. Lá no final do vídeo eu vou voltar, trago a minha opinião, os meus comentários e quero que você comente aí a sua escalação ideal, quem você acha que deveria entrar no jogo de hoje. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação já sabe, simbora pro vídeo. Muito bem, tá aí o Marcos Antônio, deve jogar ele hoje, Arnaldo? A tendência é que ele jogue, né? Aliás, o Marcos Antônio, o apelido quando ele jogava na seleção de base era Bahia, ele é da Bahia, né? Foi revelado pelo Atlético Paranaense. Ele vem jogando as últimas 3 partidas como titular, o Bobadilla voltou a ser relacionado, se recuperou de lesão, e era a disputa de vaga, mas a tendência é que o Zubeldia mantenha o Marcos Antônio, né? Que é um jogador que tem uma característica bem diferente da característica do Bobadilla, né? Ele é mais frágil, mais leve, mas tem mais mobilidade, enfim. Eu acho que até, em algum momento, poderiam jogar os 3, né? Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio, contra alguns times. Mas é aquela situação, o São Paulo tem um excesso de atacantes à disposição e, mais uma vez, o Zubeldia deve escalar 4 atacantes, né? Como é o modelo que ele vem utilizando há algum tempo. Muito bem, jogo tenso, né, o Vessa? Porque, vamos colocar primeiro aí no ar a provável escalação do São Paulo. Olho na tela. É isso mesmo, Arnaldo? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Ramal Lewis, porque o Wellington tá fora, certo? Então, aí que tá. Essa é o excesso Um flanco. num flanco, né, num elenco e escassez no outro, né? A escassez da lateral esquerda ela vem desde o Caio Paulista, foi personagem do nosso primeiro bloco aqui. O Wellington vem jogando praticamente todas, sim, tinha um problema muscular, ele já não jogou a última porque estava suspenso. E o Jamal Lewis ele veio da Irlanda do Norte, ele teve 15 minutos finais contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí ele teve Cuiabá, ele teve Criciúma e ele teria Salvador. Ele não pisou no Morumbi, até porque o São Paulo não pisa no Morumbi desde o jogo contra o Botafogo, né? Então ele seria... Só que o Jamal Lewis é um jogador que sai mais, ataca mais do que defende em relação ao Wellington. E contra o Criciúma o time só se acertou quando o Lisieiro entrou improvisado na vaga dele. E ele não joga hoje por quê, o Liseiro? Não, ele pode jogar. Foi testado também. O Lisieiro vai jogar 100 minutos lateral esquerdo, mas você pode esquecer. É uma outra função, outro desgaste. Você tem que... Então, talvez o Lisieiro possa ser uma troca. E a outra possibilidade, muito mais remota, é jogar com um terceiro zagueiro, o Sabino, e jogar com um ala. Não seria mais interessante o Lisieiro ao lado do Luiz Gustavo para esse jogo na Bahia, entendendo que um empate pode ser bom resultado? Pode ser, mas aí, né, o Marcos Antônio vem bem, o Bobadilla está recuperado. Poderia ser, eu acho. Ou triângulo no meio. Mas é isso, Nunca né, faz assim, triângulo no meio, né? Hã? Tem triângulo no meio com o O Zubeldia. triângulo no meio foi o pior momento do São Paulo na temporada, né? Foi a derrota para o Cuiabá, a derrota para o Vasco. Aí ele abriu mão do triângulo no meio. Não tinha o Marcos Antônio, na verdade, naquela época. E deixou de jogar. A questão é que ali está Eric, Caleri e Lucas, né? Tem o Eric, que teve 2 jogos. O Rato entrou bem nos últimos 2 jogos. O Ferreirinha está recuperado. Você tem 10 mil. Tem o William Gomes. Você tem 10 atacantes do lado. E aí você vai mexer nisso, que tem dado resultado. Acho pouco provável que o Zubeldia abra a mão dos 3 atacantes com o Luciano. A não ser que perca o jogo hoje, ele tenha que remodelar o time na reta final do campeonato, né? Mas acho um pouco provável. Ô, Vessa, e a coisa tá feia lá pro Rogério, né? A Helena aqui, ela até escreve, eu vi que fizeram um boneco do Rogério e penduraram lá na Bahia, protestando. As pessoas passam muito do limite em protesto. Pois é, a torcida tá bronqueada aí com o Rogério do outro lado, né? Quando você fala, a gente coloca o provável Bahia aí. Durante a madrugada colocaram lá o boneco com a foto do Ceni e aí frase Ceni burro, time covarde, acabou a paz. O Bahia soltou uma nota dizendo que entrou agora de manhã em contato com a Secretaria de Segurança Pública lá da Bahia
e explicou na nota de que, óbvio, repudia as ameaças aos seus funcionários e tudo mais, e inclusive acionou a Secretaria de Segurança Pública para tentar identificar quem colocou na ponte lá o boneco do Ceni pendurado e tal. E aí diz até que não condiz com a história da instituição, nem do torcedor, e que isso fica completamente um ato de violência e ameaças serão submetidos às medidas judiciais e policiais cabíveis e às autoridades competentes. Então, é o Bahia aí já tentando dar o contra-ataque nessa situação aí, nessa ameaça completamente acima do tom para o Rogério Ceni. E aí entra aquela coisa da expectativa e realidade, né? Se o torcedor do Bahia der um melzinho para o torcedor, que ele talvez achou que era possível algo até maior do que ele é. O time lutou para não cair o ano passado, ficou 1 ponto de cair. Aí não caiu. Aí traz os jogadores, está indo quase para uma Libertadores. No mínimo pré-Libertadores deve pegar, ou tem boa chance de pegar. E aí o torcedor vai achar ruim? O que esperava? Que está começando um trabalho, entra o Group City, as coisas vão melhorar. E assim, de um campeonato que você quase cai para outro, você vai ser campeão, com trabalhos de Botafogo consolidado, Palmeiras consolidado, muito mais consolidados do que o clube. Então tem coisas que o torcedor acho que também, por isso que passa do tom, né? Até essa cobrança, violência, não precisa nem dizer que é acima, mas eu acho que a motivação me parece exagerada. Eu, se eu sou presidente do Bahia, eu chego para toda a torcida e falo, cara, nós quase caímos ano passado, melhoramos o time, estamos na pré-Libertadores, um sonho, acho que, sei lá, o Bahia não disputa desde quando? Talvez 88, não me lembro quando foi a última vez que jogou a Libertadores. E agora a cobrança vai ser, calma, o trabalho está sendo feito, nós estamos melhorando as coisas aqui. Então, realmente é inusitado isso, o Ceni, não lembro dele ter passado por situações de ameaças assim, a ver como ele se comporta depois do jogo também diante disso. Vamos ver aí uns números, são os números do Rogério Ceni contra o São Paulo. Olho na tela. São 10 partidas com 2 empates e 8 derrotas. Tem 6,7% de aproveitamento. Esses números incluem a passagem pelo Fortaleza, Flamengo e Bahia. O Rogério Ceni tem uma coisa, né, com esse time. Com o Flamengo ele nunca venceu. Só perdeu. E mesmo contra o São Paulo ele tem dificuldades, Massa. Seja ele com que time ele estiver. Cara, eu entendo a idolatria que o torcedor do São Paulo tem pelo Ceni, respeito muito isso, mas como técnico não virou, né, cara? Ainda? Ainda não, cara. Ele teve tudo, ele tem tudo no Bahia para fazer o time andar, cara. Tudo. Investimento, jogador, meio campo excelente, contratações, Grupo City, trocou a ideia com o Guardiola, foi lá conhecer como é que é o trabalho. Cara, é muito decepcionante. É decepcionante o trabalho do Rogério Ceni no Bahia. Né? É óbvio que isso não justifica nada do que os caras fizeram, não estou justificando. Mas o trabalho dele é ruim no Bahia. Agora, o Arnaldo, com relação ao Zubeldia, teve as semanas de fritura, teve fritura, não teve fritura, tarará. Aí chega nesse jogo. E é meio que aquela coisa que eu falo da bifurcação. Se o São Paulo ganha esse jogo, já está na Libertadores, praticamente. Se perde, pode até estar na Libertadores, mas volta muitas casas. Se perder para o Rogério, tem toda uma questão, né? Eu acho que, na prática, para mim, é a última decisão do Zubeldia até o final do ano. O cara entra pressionado contra o Corinthians, ganha, mas é porque tem 2 a mais. Entra não sei o que, ganha, mas não sei o que lá. E é uma agonia nessa sequência pós-eliminação da Libertadores que coincide com o time não jogar no seu estádio, que eu continuo achando que todo mundo está normalizando e é uma bizarrice e que vai se colocar para o ano que vem. 50 dias desde que o Morumbi foi inaugurado, nunca existiu esse ato. Então, até lá, até acabar esse martírio e voltar a jogar em casa contra o Atlético Paranaense no sábado, o Zubeldia está sendo avaliado jogo a jogo. Se ele, não é ganhar, se ele não perde hoje, a diferença está mantida, ele está virtualmente, pelo menos na pré-Libertadores. Tem 6 jogos aí, 3 em casa, não casa dos outros, e 3 fora. Aí para tirar do São Paulo a posição no campeonato com 3 em casa, não tira. Com essa distância, né, do Bahia para o São Paulo, sem confronto direto.
Então, para mim, é o último jogo que vem por aí nessa possibilidade. Mas eu vejo como uma espécie de última prova, até porque é o último confronto direto. Depois do Bahia, o São Paulo em casa joga contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Juventude e sai contra Bragantino, Grêmio e Botafogo na última rodada. Na verdade não é uma tabela tão simples como diz o Massa, né? Porque você vai pegar tem. 3 que estão brigando para não cair e 3 que estão brigando por tabela alguma simples coisa. só vai ter o Corinthians, que vai para a Libertadores. Exatamente. Essa é a tabela mais simples, mas essa tabela não é tão simples Mas aí. ao contrário do Corinthians, o São Paulo não é sonhando e na brincadeira, é realidade. Mantendo, o São Paulo está entre os 6 primeiros colocados desde a 13ª rodada do campeonato. O Zubeldia assumiu o time na zona de rebaixamento. É que só tem um recorte positivo do Ramon Dias, né? Jogo e o Rogério Ceni também muito pressionado pela torcida do Bahia para buscar esse resultado contra o adversário da vez, que é o São Paulo, com todo esse contexto histórico e afetivo, Edu. Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Além de tudo, é o chamado jogo de 6 pontos da rodada, né? E eu explico, o Bahia tem 46, e se o São Paulo perder, o São Paulo está 5 pontos à frente com 51 na 6ª colocação. Se o São Paulo perde, ele traz o Bahia para essa briga de G6. Então, a gente não vai especular agora se vai ser G6, G7, G8, porque tem que esperar terminar aí as competições sul-americanas e a Copa do Brasil. Por enquanto é G6. E o São Paulo perdendo para o Bahia, coloca o Bahia nessa briga, fica 2 pontos do próprio São Paulo já para a próxima rodada. Deixa eu começar com o time da casa. O Rogério não ganha 3 partidas, perdeu em casa do Flamengo 2-0, empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte 1-1 e vem de uma derrota sofrida para o Vasco por 3-2 em São Januário. Por isso que o time caiu tanto, ficou distante do G6 e agora precisa dessa vitória e por isso uma certa pressão em cima do trabalho dele. Ele não conta com o Tassiano. Esse jogador está suspenso, atacante importante, jogador importante no esquema dele está fora. O Biel e o Rezende também não vão jogar, estão voltando de lesão. O provável Bahia, Marcos Felipe, Santiago Arias, o Gabriel Xavier, o Canu. E na esquerda o Luciano Jubá, no meio de campo o Caio Alexandre. Aí tem uma dúvida entre o Jean Lucas e o Acevedo, que pode ganhar essa posição. Cauli e Everton Ribeiro. E no ataque para a vaga do Tassiano, pode ser o Lúcio Rodrigues, que tem entrado bem no time, pode ser o Ademir. E aí o Everaldo completa a equipe do tricolor de aço do Bahia para esta partida. Do lado do São Paulo sabe que pode voltar à 5ª colocação, mas primeiro, precisa ganhar. Segundo, torcer para o Inter não vencer o Criciúma. Aí eles ficariam, caso o Inter empatados no número de pontos, nos critérios de desempate, o São Paulo seria o 5º colocado. E quem sabe se aproximar do Flamengo, que amanhã vai jogar com um time um tanto quanto reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. A briga é pela Libertadores ano que vem, se possível, na fase de grupos. O Wellington, que seria a grande novidade, sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda e foi cortado da viagem. Por isso, Jamal Lewis provavelmente será o lateral esquerdo, mas eu não descarto a possibilidade do Lisieiro, que entrou bem contra o Criciúma, fez o gol de empate, já jogou pela lateral na base, também ser uma opção do técnico Zubeldia. No restante é o time que vem jogando, porém com uma possibilidade bem interessante. O Ferreirinha pode substituir ao Eric. Ferreirinha voltou de lesão, entrou pouco tempo contra o Vasco na vitória em Campinas e entrou bem no empate contra o Criciúma, deu outra movimentação ao ataque. Então um provável São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Olisiero, Luiz Gustavo, Marcos Antônio. Aí se jogar o Eric, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Se jogar o Ferreirinha, o Lucas Moura vem para o lado direito, o Ferreirinha entra na esquerda. Jogo importante para as duas equipes na noite de hoje, 21h30, na Arena Fonte Nova, Mari. Perfeito, Edu. Beijo pra você, boa sequência de trabalho. E nessa caça aí, a classificação direta pra Libertadores, também tem um... Amigo São Paulino, depois de quase uma semana, teremos de volta, mais de uma semana, né? Teremos de volta aí o São Paulo em campo. Confesso que estava com saudades de passar raiva com o nosso tricolor. Jamal Lewis deve ser titular e eu, sinceramente, acho... É o que eu gostaria, mas eu duvido muito que é o que vai acontecer. Provavelmente o Zubeldia deve entrar com Lucas na direita, Ferreirinha na esquerda e Luciano centralizado. Vocês sabem que eu não sou fã dessa escalação, prefiro o Lucas por dentro, o Eric na esquerda e o Ferreirinha na direita, né? Pra você ter um ataque mais rápido, um ataque mais móvel e tal. Você ter o Lucas atuando por dentro, que por mais que alguns torcedores digam, e eu até respeito, o Lucas não rende tanto por dentro.
Eu acho que ele atuou muito pouco por dentro e as poucas vezes que ele atuou por dentro, ele teve sim boas atuações. A questão é que ele atua muito pouco, às vezes por muito pouco tempo. Aí não tem como o cara desenvolver, né, o futebol dele. Mas eu gosto do Lucas atuando por dentro porque quando o Lucas atua por fora é complicado. Quando ele tá no mano, ele sempre consegue fazer algo. Às vezes, até quando ele tem uma dobra de marcação, ele consegue fazer a arrancada. E assim, gente, todas as jogadas de ataque do São Paulo saem do pé do Lucas. Às vezes, as jogadas podem não terminar no pé do Lucas, o último passe, mas a maioria das vezes iniciam do pé do Lucas, de uma arrancada dele, de uma roubada de bola, de um drible. A maioria das vezes se inicia do lado do Lucas. Eu gostaria de ver Lucas, Ferreirinha e Eric, porque haveria uma divisão de responsabilidades de criação, né? A gente sabe que quando o Luciano está em campo, o time ganha muito em poder de decisão e finalização, mas perde em criação, porque quando o Luciano volta para criar, é um Deus nos acuda, erra passe, e mata a jogada e faz corta-luz pro vento. É aquela mediocridade que a gente já viu do Luciano atuando por dentro. Mas quando o time consegue criar para ele e para o Caleri finalizar, a gente tem bons momentos, né? O Luciano, acho que as pessoas têm que entender, eu acho que vocês já entenderam, que o Luciano ele é um segundo atacante, não é um meia. É por isso que ele finaliza tão bem e cria tão mal. O Lucas, ele já é um cara mais equilibrado, né? Tanto é que o Lucas, se eu não me engano, tem 9 assistências na temporada, 8, 9 assistências. Ele tem muitas assistências. O Luciano, a título de comparação, tem uma assistência. Então, eu gostaria de ver Lucas por dentro, Eric de um lado, Ferreirinha do outro. Seria um time rápido, seria um time onde haveria uma divisão de responsabilidades. O Lucas poderia arrancar por dentro e achar um passe na esquerda, onde quando essa bola chega na esquerda e o Elton Rato tá lá, é sempre a mesma coisa. Ele corta pro meio e, bate, e cruza na área pro Caleri. Com o Eric, a gente iria ter uma continuação de jogada do mesmo lado, do mesmo modo do outro lado, com o Ferreirinha. Se o Lucas arranca, trabalha a bola e essa bola chega no Ferreirinha, a gente ia ver sim o Ferreirinha dando continuidade na jogada. E às vezes essas jogadas iriam ser criadas pelo Ferreirinha. O Ferreirinha cria a jogada e dá a bola no Lucas para o Lucas dar continuidade. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. A gente deve ter Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Eu gosto do Marcos Antônio. Eu acho ele um cara mais dinâmico que o Bobadilha. Eu acho que as características dele são características, e aqui eu quero deixar bem claro, parecidas com a do Alisson. Eu não tô falando que ele joga a mesma coisa do Alisson, mas as características de segundo volante dele são parecidas com o Alisson. Um cara mais móvel, mais leve, que carrega a bola, que conduz a bola. Ele também tem um bom passe. E tô curioso para ver mais do Jamal Lewis. Tem muita gente que acha que o Jamal Lewis fez um péssimo jogo contra o Criciúma. Eu discordo, eu acho que ele fez um jogo razoável. Ele ainda está se adaptando ao time do São Paulo. Muitas vezes ele tem algo diferente, né? Que ele tem essa vinda para o meio. O Wellington, ele sempre busca a linha de fundo. O Jamal, ele já consegue vir por dentro, já consegue fazer tabelas, trabalhar essa bola por dentro, né? Eu sou bem otimista em relação ao Jamal Lewis. E a gente tem que ser, porque o Wellington vai embora. Ou é o Jamal, ou é o Patrick. Então a gente tem que torcer pro Jamal jogar mais. Ele me parece um cara que tem confiança, que tem um senso. O cara tem senso tático, né? Jogou na Europa há muito tempo, então a questão tática dele é muito forte. É muito firme. O Igor Vinícius deve atuar pela direita. É um bom começo. Eu acho que o Zubeldia entendeu que o Rafinha já deu. Pra mim, assim, o time do São Paulo ele é um time competitivo. O Zubeldia, ele entende o que fazer nesse time. Às vezes o time perde, mas dificilmente o São Paulo perde a partida perdido dentro de campo. Durante toda a temporada, nós estamos agora em novembro, né? Durante toda a temporada de 2024, por poucas vezes a gente viu o São Paulo perdido dentro de campo. Eu posso citar aqui o jogo contra o Vasco, que foi o primeiro turno, né? Que o São Paulo realmente se perdeu dentro de campo. E talvez o jogo contra o Cuiabá também agora na volta. O São Paulo também foi muito mal naquele jogo, mas todos os outros jogos, o São Paulo ganhando, perdendo, empatando, ele sempre está sempre concentrado e ciente no que tem que fazer dentro de campo. Dificilmente se perde. Então,
Isso mostra que o Zubeldia tá fazendo esse time ser um time mais maduro, um time mais cascudo, um time que entende as situações dos jogos, né? Assim como sofreu muito contra o Botafogo lá e conseguiu sobreviver. E o segundo tempo foi um segundo tempo diferente. São Paulo, ele é um time mais maleável. O elenco do São Paulo também é um time que dá mais opções para o Zubeldia trabalhar, dá mais opções para o Zubeldia fazer coisas diferentes. Então, vamos ver o que o Zubeldia prepara para o jogo de hoje. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!